Olá, como é que vai, pessoal? Tudo bem? Eles têm me perguntado como é que eu remodelo uma praça, como é que eu lido ali com prefeituras, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um projetinho bem simplesinho de uma praça que chama aqui a Praça Santana, de uma cidadezinha pequena, ok? Então é o seguinte, dá para ver aqui os IPs, né, gente? Os IPs, todos eles ali no Bico do Corvo, não tá mesmo? Né? E isso é por causa de duas coisas, viu, gente? Por causa de broca e por causa de cupim, né? Então, um dos desafios é transferir elas de lá. Olha a palavra certa, transferir. Se você fala que você vai arrancar as árvores, você possivelmente vai arrumar confusão ali com o povo da cidade, né? Com imprensa, coisa e tal. Então, a gente nem fala em substituir, porque substituir implica em que você está matando uma e está transplantando outra no lugar. O povo não gosta de saber que a árvore vai ser derrubada. Então, eu vou transferir ela para o parque, onde ela pode eventualmente se recuperar, né? Então, esse é o termo mágico, viu, gente? Transferência. Estou transferindo ela para outro lugar e no lugar dela eu vou plantar um outro IP. E graças a Deus eu achei o IP praticamente do mesmo tamanho numa cidade de Minas e nós vamos substituir esses IPs aqui, ok? Os ramos e o tronco, né, gente, eles estão cheios de epífitas, tá vendo? O único IP que está florindo, vamos dizer, isso aí nós não vamos mexer nele, não vamos deixar desse jeito assim mesmo, tá? E a praça chama Santana e a imagem da santa está bem aqui no meio da praça. Olha aqui, muitas epífitas, né? Isso aqui é praticamente um ecossistema pronto, né, gente? Mas, infelizmente, por baixo disso aí, se alimentam ali várias brocas e vários cupins e tal, e por isso que ela tem que ser removida. O paisagismo é bem tímido ainda, né? Então nós vamos melhorar isso também. Esse piso, inclusive, nós vamos trocar, porque o cupim nunca faz ali o estrago onde ele mora, né? Geralmente ele faz o estrago fora de casa, tá certo? Então eu vou ter que tirar esse piso todo, desinfetar tudo, né? E depois colocar, já que está tirando o piso, vamos levar esse boquete para um outro lugar, vamos reaproveitar em outro lugar, e no lugar dele, já que a praça vai ser nova, ela merece um novo piso. Aqui dá para ver um outro lado ali, essa igreja é muito frequentada, né? Daí a Praça Santana do Iapó. Iapó, na verdade, é o rio que passa ali perto, tá? Isso não quer dizer que a imagem foi achada nesse rio, como Nossa Senhora Aparecida, não é bem assim. Eu estou destacando aqui para vocês um problema que acontece sempre nas praças, tá? É esse banco onde cabe praticamente 2 pessoas, ou 3 pessoas bem apertadinho, né? Parece o banco de trás de um carro, não parece? Pois é. Agora, você andou a cidade toda, está cansada, você quer descansar, você procura uma praça, você quer sentar um pouco, descansar, só que no cantinho tem uma pessoa sentada. Na interpretação, gente, visual dessa cena, esse banco está ocupado, ok? Você vai para um outro banco e você vai sentar ali na pontinha. E imagina você estar sentado ali, descansando e tal, e de repente uma pessoa senta ali do lado, né? Isso implica no lado a lado, né, gente, que é meio constrangedor, não é função de paisagista fazer isso. Então, uma das propostas é realmente aumentar os bancos e fazer uma coisa diferente, tá? Tá aqui, então, esse é o traçado antigo. Aqui no centro tinha um miolo, né, tinha uma bola aqui. Eu vou transformar essa bola, gente, num traçado mais sextavado, tá? E eu vou colocar 4 bancos aqui, contínuos, né, desse lado e desse lado aqui. E no meio aqui está a imagem da santa. Quando a gente apresenta isso para o cliente, na verdade, nós estamos vendendo aquilo que não existe. O cliente não faz a mínima ideia como é que vai ficar esse projeto. Mas aqui já dá para ter a ideia de uma cromia vegetal que vai ser feita, não é mesmo? Então, por isso que eu falei que eu me permito fazer uma coisa mais sacra, tá certo? Está perto da igreja, a praça chama Santana. Então, a gente faz
assim uma sugestão das velhas gerações, ensinando as novas gerações o poder da fé e o poder da oração. Todo mundo precisa ter um pouco de espiritualidade, não precisa? E aqui eu gosto de que o pessoal interaja, que ande no meio das flores, tá? Então esses bancos antigos eu vou colocar nesses lugarzinhos meio apertadinho aqui assim. Muito bem. Aí, hoje, a gente tem que ensinar, né, a prefeitura a como, na verdade, remover. Eu tenho que ir até na origem, tenho que ir até ali onde é que tem o IP, e eu tenho que sangrar ele, desmamar, né, na nossa gíria. Então eu tenho que cavar uma trincheira em volta dela, cortar todas as raízes, e esse IP ali na origem, né, onde eu vou tirar ele para colocar na praça, eu vou deixar ele mais ou menos de 40 a 50 dias assim, viu gente? Eu quero até que a raiz que for cortada, ela crie uma espécie de um calo, e é desse calo que vai emitir novas raízes. Vou marcar inclusive um ponto cardeal, isso é importante. Você está tirando uma árvore daqui, então no novo local ela tem que estar na mesma posição em relação aos pontos cardeais. Então eu vou colocar um percevejo, vou fazer algum machucadinho no tronco, e na hora de plantar um novo local eu vou posicionar ele na mesma posição. Muita gente me pergunta por quê. Gente, a árvore de manhã, de um lado da árvore, vamos dizer de manhã, ele está recebendo o comprimento de onda mais longo, tá certo? E a partir de meio-dia ele está recebendo o comprimento de onda mais curto, que é o ultravioleta, tá? Então se eu mudar ele, de acordo com a minha estatística, 17% das árvores vão morrer exatamente porque não vão conseguir reagir. Vocês podem até falar assim, não, mas a árvore ela vai ser transplantada sem folhas, com as folhas novas vão acostumar com um novo local. Não é bem assim, tá? Algumas folhas eu tenho que deixar, eu quero que ela faça um pouco de fotossíntese para alimentar exatamente as raízes, né? Só a força da madeira às vezes não é suficiente. Eu preciso podar 1/3 da copa, mas as outras folhas eu vou deixar exatamente para que ela faça a seiva elaborada e mande até as raízes, porque ela tem que enraizar, não é isso? Muito bem. Aqui, hoje a gente tem o recurso de mostrar para o cliente, né? E principalmente para as pessoas envolvidas, né? A igreja tem um padre, aí tem a comissão da igreja, você vai mostrar para eles como é que vai ficar. Esse é um recurso muito bacana que a gente tem, né? Que são softwares, SketchUp é um deles, né? Onde você vai mostrar isso aqui. Quando eu mostrei isso aqui, eu mesmo percebi uma coisa que estava excedente aqui, que são os 2 mulungus aqui, que estão em vermelho, estão atrapalhando um pouco a leitura visual da fachada da igreja. Então, no novo projeto, eu não vou plantar essas duas. Olha ali. Aqui, então, o visual, esses amarelos aqui é a Cássia leptofila, o falso barbatimão. Esse vermelhinho ali é a Sampatins. E aqui é uma plantinha muito legal que vai fazer parecer com que a Santana está em cima de uma nuvem, né? Que é a Euphorbia hip hop. Olha aqui os bancos que eu faço, geralmente são bancos de madeira, pior condutor de calor que existe, né? Porque esses bancos ali com propaganda de granelite, gente, eles no sol são muito quentes e eles na sombra eles são muito frios, né? Aqui já a madeira não dá muita bola para essa diferença de temperatura, e a gente vai fazer tudo com material de reuso ou a gente vai fazer com eucalipto tratado. Tá aqui uma nova visão. Nós vamos trocar o piso, como eu falei para vocês, por um granito rosa que nós achamos ali no local, e vai cerca de, deixa eu ver aqui, aqui tá pequeno aqui para mim, tá gente? São 529 metros quadrados de piso, ok? E depois essa parte aqui eu vou fazer um piso drenante, uma farofa ali de pedrisco, cor bege, areia e cimento, um pouquinho de cimento, né?
colocado numa base de brita, nós vamos apiloar e depois a gente vai colocar essa mistura por cima e vai ser um piso drenante. Olha aqui, esse azul aqui vai ser o senécio azul e aqui a mini dorinha, né? A mini margaridinha, é uma das forrações mais rasteiras que tem e ela vai valorizar bastante. Notem que nessa praça nós tiramos o quê? Tiramos a grama, tá? Porque a roçagem da grama, se tiver alguma pedra, alguma coisa, pode pegar no transeunte, no pedestre, numa bicicleta, numa moto, num carro, né? Isso acontece muito, tá certo? Então eu não vou colocar grama nessa praça. Vou só colocar as forrações. E aqui um vídeo. Agora sim, dá para mostrar para o cliente como é que vai ficar a praça. Olha que legal. Olha à noite como é que vai ficar. Luz LED, gente, em vez de vapor de sódio. Legal, né? Fala a verdade. Então, esse normalmente ali é o que a gente entrega para a prefeitura. Só que a prefeitura tem que fazer um edital, né, gente? Então tem que ser tudo muito bem detalhado, tá? Quanto de material que vai sair? Quanto de material e para onde vai ser transportado? Vai precisar de pá carregadeira, caminhão basculante, né? Vai, eventualmente, quanto peso vai ter o piso, você entendeu? Se dá para transportar tudo numa viagem só, você tem que fazer diversas viagens. Eu tenho que calcular a quantidade de substrato e, enfim, são diversas coisas que a gente tem que fazer. Então, normalmente, a gente faz também o que eu chamo de manual de implantação e manutenção. Então, fazendo uma pergunta, por que você não vai recuperar as plantas na própria praça, os ipês? Por que você está tirando os ipês e para onde você está levando? Tá. Olha só, quando um doente chega na UTI, já praticamente morto, gente, não tem como recuperar, tá certo? Valia até a pena. Aliás, como eu disse, eu estou transferindo ela para um outro lugar, é um parque grande que tem na cidade, para um outro lugar onde a gente vai podar, vai fazer o tratamento fitossanitário, tá certo? Chama dendrocirurgia, inclusive, né? A gente faz um furo no tronco, coloca produtos ali para matar o cupim. Enfim, nós vamos colocar ali adubos de liberação lenta, tá? E se ela recuperar, tudo bem, mas praticamente, gente, elas estão todas ocas por dentro, tá? Por isso que a gente não vai tentar recuperar. Como eu achei a mesma árvore, da mesma altura, gente, e então vale a pena, na verdade, você substituir. Mas legal, tua pergunta é muito legal e justifica, né, gente? Por isso que eu falo que não vou suprimir elas, eu vou transferir e eu vou tentar recuperar elas lá no parque, ok? Essas árvores são algum perigo na praça? Claro, né? Já aconteceu acidentes ali, né? Principalmente quando ela está enfolhada, o ipê,
os ramos de dentro, eles não pegam luz, né, do sol, então não tem fotossíntese, ou seja, a folha morre e, consequentemente, o ramo morre também. Não vou dizer em condições normais, mas se estiver ventando, os primeiros galhos que caem ali da árvore são aqueles secos, tá? Então ali ela vai, sei lá, pode tentar machucar a pessoa que estiver passando ali por baixo, tá bom? Então, para você, qual foi seu maior desafio nesse projeto? O maior desafio é você calcular mais ou menos quanto sai o projeto, porque a prefeitura tem a verba restrita para isso, né? Então, a gente, no manual de implantação e manutenção, que está no Word, infelizmente não consegui mostrar para vocês, mas ali está toda a quantificação dos elementos construídos e vegetais, a formulação do substrato, né? E tudo isso tem que ter 3 orçamentos, que a prefeitura ela soma os 3, divide por 3 e manda o edital naquele preço médio dos 3 fornecedores, tá? Então, isso muda de região para região. Aqui em Olambra e região eu conheço os preços, vamos dizer, mas aonde ela está, de repente eu não estou acostumado com isso. Então eu gasto um bom tempo, na verdade, fazendo o orçamento e falar para a prefeitura, olha, a remodelação ela vai durar mais ou menos ali 3 a 4 meses e vai custar X, né? Talvez esse seja o desafio maior. O desafio menor é que a gente trabalha sob contrato, então você não tem medo, por exemplo, que você entregue um projeto e a prefeitura não vai fazer, né? Mas o resto é tranquilo. A população aceitou você tirar os IPs da praça? Eu já esperava essa pergunta. Gente, você pode ser arquiteto de um hospital, você pode ser arquiteto de uma creche, você pode ser arquiteto ali de uma escola, enfim, ninguém vai mexer com vocês. Mexe na praça da cidade para ver, né? É claro que ali você está sempre muito exposto, né? E ninguém atira manga, ninguém atira pedra em manga que está no chão, é isso que eu queria falar, entendeu? Ou que nem diz um amigo meu, ninguém chuta cachorro morto. A primeira pergunta sempre é, para que contratar de fora se aqui tem gente capaz? A própria prefeitura tem, vamos dizer, arquitetos, agrônomos e coisa e tal. Mas a concorrência é pública, tá certo, gente? Então, críticas existem, mas a concorrência é pública e a prefeitura não pode contratar pelo preço mais caro. Então, eu ganhei e fiz o projeto. Agora, é claro, gente, é claro que eu vou ali através desse vídeo, né? Eu vou para a associação comercial, eu vou inclusive ali para tentar reunir o povo, né? Num ginásio de esporte, às vezes, nesse caso não foi preciso, porque praticamente ninguém foi contra, né? Apesar de ser um centro histórico, tá certo? Ele ainda está em andamento ali pelo patrimônio histórico, ali de Curitiba, no caso. Mas, enfim, tem tudo para dar certo e eu tenho certeza que até no final do ano, ou com o próximo prefeito, vai ser feito essa pracinha. Se projetos para prefeituras é tão difícil, por que você trabalha para eles? A minha especialidade é urbanismo, a minha especialidade é praças e parques. Por quê? Gente, eu comecei fazendo um grande projeto no Parque Ecológico Tietê. Em seguida, fui coautor do projeto do aeroporto de Guarulhos, tá? Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. E depois, gente, foi assessorar um secretário, onde eu montei um programa chamado Somando Verde. Nós tínhamos muitas mudas no Parque Ecológico e no aeroporto, então eu montei uma equipe, tá? Consegui uma equipe, né, dentro do governo que fizesse os projetos. Então o prefeito levava o levantamento da praça para a gente, então tinha uma equipe que fazia os projetos e o prefeito saía com o projeto debaixo do braço e as mudas em cima do caminhão. Da onde? Do Parque Ecológico Tietê e do aeroporto de Guarulhos. Esse programa chamava-se Somando Verde. Então ali nós fizemos mais de 1000 projetos, né?
das quais sei lá quantos que foram inaugurados, mas com certeza mais de 800 praças foram inauguradas. Tá? Então ali é a minha grande escola. Quando eu vou fazer um jardim para um jardim residencial, eu praticamente alegro só uma família, eu provoco bem-estar numa família só. Eu me sinto melhor trazendo bem-estar para toda a cidade. Aliás, um exemplo muito bonito é a cidade de Vinhedo, onde em 6 anos nós conseguimos, só com paisagismo urbano, diminuir a criminalidade em 53%. Esse é o meu maior salário. Ok? Finalizamos então a nossa apresentação. Um grande abraço para vocês e até a próxima.